Olá, parece que eu tô ao vivo agora aqui. Tem que esperar o pessoal entrar e eu preciso convidar o Gustavo aqui agora, né? E aí? Olá, Michele, o pessoal já tá entrando e legal. Quatro pessoas, espero que dê bastante gente aqui, mas de qualquer forma, quem não puder ficar, eu vou poder gravar isso aqui, eu acho, tá bom? Nossa, 16 pessoas, o que é isso? Muita gente. O Gustavo já entrou e aí, vou aceitar agora. Um momentinho, viu, pessoal? Essa live vai ser legal. Fala, Ô, Murilo, boa tá noite, bom demais, beleza? velho? Tranquilo. Fala, Gustavo, Peguei até a tranquilo? Heineken aqui pra te acompanhar e tal, né? Ah, tá bom demais, velho. Eu também tô de Heineken aqui. Tem que acompanhar, tem que Porque acompanhar. sábado, né, velho? Pô, ninguém pode sair mais, pelo menos em casa a gente faz isso. É, aproveitar o assunto é polêmico, é coisa pra sentar numa mesa de bar e trocar ideia por altas Isso horas, aqui né? são assuntos polêmicos, mamilos polêmicos aqui. Eu até. É, que nem o Mendes Ó, o pessoal disse, mandando um dei alô aí, risada. Dado mandando alô. Tá bom. Ó, o Maru aí, grande Maru, tá aqui. Vai sair um bate-papo Grande com o Maru Manu, em breve também. A gente gravou já. Fausa, pô, legal, meu. A galera comparecendo. Obrigado aí pra Que quem legal, já velho. tá por Bastante aí. gente. Pra dois loucão falar de fotografia analógica, tem bastante gente aqui. Não é? Fala de um cara que nasceu Beleza, mais de velho. E aí, 100 anos Gustavo? atrás. É. Então, cara, pessoal, para quem tá acompanhando aí, eu e o Gustavo, a gente combinou um pouquinho, mais ou menos o tema que a gente vai falar. Obviamente, a gente está aberto para perguntas e tal, é só mandar mensagem que a gente responde. O assunto aqui pode ser meio técnico, mas também pode ser meio legal, depende de como for desenrolando. A gente combinou de se apresentar primeiro, então, para quem não me conhece, eu sou o Neto Macedo, é mais provável que vocês me conheçam, né, já que vocês estão no meu Instagram. Eu sou o Neto Macedo, sou fotógrafo, fotografo com câmera analógica tem um tempinho já. Gosto muito da parte técnica, sou um nerd da fotografia, eu acho que essa parte se aplica ao Gustavo também. A gente gosta de ficar estudando os mínimos detalhes. E a gente está aqui hoje para falar sobre o sistema de zonas, que está morto, entre aspas, e fotometria para filme. E aí, Gustavo, pode se apresentar aí para a gente? Beleza, Gustavo Nani, aqui de São Paulo. Também trabalho bastante com fotografia, enquanto o Neto mais voltado para fotografia mesmo, fotografar, ensaio, fazendo uma arte maravilhosa. Eu também faço muito mais para a área de laboratório, né? Então, desenvolvendo meu laboratório, processos químicos próprios e por aí vai. Então, a gente é viciado em químico. Falou de químico, a gente é o Breaking Bad da analógica. Legal. Então, a gente está aqui hoje para falar. Eu comecei a apresentar, vou falar de novo, porque vai entrando gente, saindo e tal. É, a gente está aqui para falar sobre fotometria. Tem um artigo que o Gustavo, na verdade, mandou num grupo. Me marcou assim, olha esse artigo que interessante. É bem parecido com as coisas que você já fala. A gente já se conhece, né, lá de São Paulo. E no artigo, basicamente a frase pega e clica, né? O sistema de zonas do Ansel Adams está morto. Que é basicamente o que todo mundo que fotografa com filme, principalmente fotografia preto e branco, leva como se fosse uma verdade imutável, né? O famoso sistema de zonas que todo mundo usa e que funciona, na verdade, a gente não pode falar que não funciona. Mas o artigo usa esse título do sistema de zonas está morto para falar sobre isso, né? E aí o Gustavo viu o artigo, achou legal e realmente é muito interessante. O cara fez umas experiências e ele tem uma teoria empírica, né? Vamos dizer assim, muito interessante. Ele, só lembrando, eu e o Gustavo começamos mais cedo. Gustavo, fica à vontade para falar, viu? Quando você quiser também. Eu falo. Imagina, manda ver, A manda gente, ver. a gente conversou mais cedo e o Gustavo, a gente tava falando assim, pô, velho, eu tenho algumas opiniões assim, assado, e essas opiniões, as minhas, acho que as do Gustavo, minha maioria são baseadas em experiências mesmo, é tudo empírico, então a gente não está aqui sendo exatamente científico, né? O que não quer dizer que não é válido, tem validade, mas Com certeza. é muita coisa empírica mesmo. A gente vai falar um pouquinho de fotometria, né? Todo mundo fica na maior dúvida. Pô, como é que faz? Como é que fotometra? Como é que não sei o quê? Pô, eu mesmo comecei com analógico quando eu era muito moleque. Então, pô, quando eu fotografava quando eu era moleque, fotografava com point and shoot, você não tá nem olhando, né? Só aponta e clica. Aham. Mas recentemente, né, quando eu levei a fotografia a sério, eu comecei no digital e na analógica basicamente junto, uns 4 anos atrás. Sempre estudando muito fotometria, tanto que eu decidi que a fotometria matricial para mim era o certo.
Depois de uns meses que eu fui entender que, né, fotometria não é só zerar o fotômetro. A Né, fotometria matricial ela mas, é meio assim, que sempre... fácil, né? À primeira vista. A gente olha assim, ah, é É, só. exato, ela é uma coisa que ela tira a média e deixa a câmera se acertar, né? Aham, Deixa a câmera se acertar. O que ela fala é lei. E não é por aí, né? Depois a quando gente descobre, né, que também não é só zerar fotômetro, né, que você tem que expor mais para luzes mais brancas, né, luzes mais claras, expor menos para exatamente. luzes mais escuras e assim vai, né? Uhum. Então, quando eu comecei a pensar fotometria a primeira vez, o que acontecia era que eu comecei no digital, né? Quando eu fotografei analógico quando eu era adolescente, até os 15, 16 anos ainda era tudo analógico. E aí eu comecei na faculdade eu tive contato com câmeras profissionais e eu comecei a operar a câmera no modo manual. E o problema é que no digital eu me acostumei a fotografar e ver o resultado na tela. Eu acho que todo mundo faz isso. Fotografava mais ou menos, né? Ali mais ou menos no ponto, via o resultado na tela e aí a partir desse resultado eu corrigia e refazia a foto, né? Ficava refazendo. E quando eu passei para fotografar com filme, eu descobri que eu não sabia fotometrar exatamente igual eu deveria. E nessa minha jornada de aprender a fotometrar com filme, eu descobri que não tem a ver só com saber exatamente como funciona o obturador, velocidade, diafragma e ISO da câmera. Tem tudo a ver com você saber o tipo da sua câmera, inclusive digital, o pessoal do digital que está aí, você entender o sensor, como funciona, ou o filme, né, que você está usando, no caso, você entender o manual, claro, entender como funciona a medição da sua câmera, e aí é um conjunto de estudo, né? Ainda tem a parte do processamento, né, Gustavo? Que a gente faz no digital, mas também a gente faz no laboratório, igual você faz aí várias vezes. Essa parte Mesma ainda é coisa. um processo, né? Isso precisa ser feito ainda. E eu não sei como é que você funciona aí quando você revela o filme para as outras pessoas, mas eu queria que você contasse as principais dúvidas do pessoal que chega, que você revela, o que eles acham. Ah, eu achei que estava certo e tal. Então, muita gente reclama às vezes, porque assim, meu processo eu faço da seguinte maneira, eu tento, todos os meus estudos foram baseados nisso. Então, desde processamento até a maneira como eu digitalizo o filme, baseado basicamente em conseguir extrair a informação que a luz colocou ali da maneira mais orgânica possível. Eu não quero colocar o dedo ali e falar, ó, tá claro, vamos subir, tá escuro, vamos descer. Então, essa semana mesmo, Aham, veio um cliente para mim, pô, Gustavo, adorei, as fotos estão incríveis, sensacionais, que não sei o que, mas, sempre tem mais, né? Pô, aquela foto ali tá estourado o rosto da menina, que não sei o que. Eu falei, então, olha, eu poderia compensar no processamento, mas se eu te entrego o negativo já ajustado, com a densidade ajustada, você não vai conseguir perceber o que você fez, né? Então você expor 4, 5 pontos a mais, você vai trazer mais informação e você consegue trabalhar essa informação. Só que se eu aham, entrego o negativo para o cliente já corrigido, o cliente não está vendo a foto, como é que ela está no negativo, né? Então eu acho importante entregar, né, da maneira que mais orgânica possível, da maneira que a luz está no negativo. eu acho que todo mundo, quando a gente faz foto com filme, a gente pensa, a gente imagina a foto, né? Faz parte isso, faz parte do processo de visualização. Já que a gente está falando de Ansel Adams aqui, ele mesmo cunhou o termo visualização, que é basicamente você tem uma câmera, tem um filme. No caso, o Ansel usava, na maioria das vezes, esses filmes aqui 4x5, e em câmeras de grande formato. E ele cunhou esse termo de visualizar. Você tem uma câmera, tem um filme, você entende como os dois funcionam, entende como o processamento funciona, e aí você executa uma série de tarefas e escolhas que vai fazer aquela imagem sair do jeito, aquela cena que estava ali a olho nu, né? Sair do jeito que você visualizou na sua cabeça, no papel. E o sistema de zonas que ele criou foi justamente esse, né? É um sistema de como você pensar a fotometria para uma cena na hora de fotografar. E eu costumo falar, você estava falando do seu cliente mesmo, Gustavo? Que, aqui ficou meio estourado e tal. E principalmente quem está começando acha que fotometria é colocar o zero do fotômetro, né? Na hora de fazer a imagem. E eu acho que. Eu cheguei a me perder aqui no assunto. Eu estou mexendo aqui com os filmes, eu vou mostrar para vocês já. Mas a Boa. pessoa acha que é apontar o zero, fazer a fotometria matricial lá e tudo vai sair ok, né? Tudo vai sair bom. Os valores claros vão sair ok, os valores escuros vão sair ok. E o Ansel Adams, ele desenvolveu na década de 30, ou pro fim de 30, uma técnica para poder imaginar como fotometrar, para poder fazer aquele negativo
sair pronto no papel, do jeito que ele tinha pensado na hora de fotografar, né? Que é o sistema de zonas. E eu vou dar uma explicaçãozinha bem rápida do sistema, Gustavo, se você me permite. Mas se você Manda quiser ver. acrescentar alguma coisa, por favor, acrescente. Não, Eu vamos lá, tô tem um suporte. Perfeito. Eu tô aqui com uma fotinha 4x5. Isso aqui é uma mesa de luz simples. E aqui um negativo 4x5 de uma foto que eu fiz. E aqui eu tô colocando contra-luz para vocês conseguirem enxergar melhor esse negativo. Quando a gente tem um negativo dentro da câmera, ele não vem desse jeito, né? Esse aqui já está revelado. Mas o negativo, quando ele está dentro da câmera, ele recebe a luz. E a grande sacada é que você tem várias áreas de escuridão e claridade, né? As áreas que estão menos escuras são as áreas que receberam menos luz. São essas áreas mais claras aqui, ó. Essas áreas mais claras aqui da imagem. Tipo o cabelo da modelo, o braço dela aqui para dentro. Tá bem claro porque recebeu pouca luz. As áreas que estão mais escuras, tipo lá fora, que é a parte externa, que tem sol, né? A parte aqui de baixo, a janela, elas têm muita luz e aí elas ficam mais escuras. E esse negativo ele ainda não é uma imagem pronta. O jeito que ele está aqui não é necessariamente a imagem que vai sair no papel no fim. Lembrando que a gente está falando só de papel porque na época do Ansel Adams não existia tela, computador, notebook, nada. O único jeito de ver essa imagem aqui era passando ela para o papel com um processo analógico, né? Seja ele óptico, por ampliador ou por cópia de contato. Mas enfim. Então ele desenvolveu um jeito de você pensar a fotometria para poder fazer o que está no negativo meio que ficar pronto para já sair no papel, do jeito que você pensou. Não é isso, Gustavo? Perfeito, perfeito. Só falando para a galera que às vezes não conhece o analógico, cópia por contato, o que seria? Você pegar realmente o negativo, então o negativo precisava ser grande, vamos supor que isso aqui é o negativo, você coloca em cima do papel sensível, tudo no escuro, acende a luz vai marcar o papel e aí você tem uma cópia por contato, porque ele está em contato. Por isso o negativo precisa ser grande, né? Então, esse é o motivo. Então, no sistema, eu não sei se você... beleza. Achei que tinha travado um pouco. Pessoal, se a live estiver travando o áudio, alguma coisa, vocês avisem. Dá pra gente tentar movimentar na casa, tá? Eu tô um pouquinho longe do roteador, talvez minha internet também não fique boa. Então, no sistema do Ansel, ou Ansel Adams, o que ele criou é basicamente o seguinte: toda vez que você tem uma cena, você tem que definir os valores entre 0 e 10 para um lugar na cena. Eu não lembro exatamente se o 10 ou 0 era o claro ou escuro, mas o 10 ou 0 a gente tinha... Você pode lembrar, Gustavo? Tem milhões de anos que eu não O 10 é totalmente exposto, né? O branco puro. Beleza. E o 0 é o preto puro. Preto absoluto. Então, beleza. Então, você tem uma cena igual essa, que é uma cena bem contrastada, né? Nesse caso que o modelo tá... Pessoal, isso aqui, depois que a gente gravar essa live, eu vou colocar um pouco aqui no... Eu vou gravar esse vídeo e postar depois no YouTube com as fotos aqui do lado representando. Igual esse negativo mesmo. Depois eu vou postar ele aqui num vídeo extra gravado com as imagens aqui do lado. O Gustavo também, ele vai ter umas imagens que ele vai fornecer pra gente colocar aqui de exemplo, tá bom? Mas basicamente você tem uma cena aqui de alto contraste. E aí, supondo que eu quisesse marcar essa área aqui como a área mais escura no papel, então ela seria a zona 0, né, do Ansel. Isso aqui eu teria que marcá-la como 0. E supondo que o branco, as cores brancas eu teria que marcar como 10, que seria o branco absoluto. Nessa imagem aqui, se eu fosse dividir ela, eu teria o 0 aqui, isso aqui seria preto absoluto, ou talvez um 1, 2, que é um escuro quase preto, com pouca informação. E eu não teria nenhum branco aqui, porque eu não tenho nenhuma área de céu. Tudo aqui fora é só área verde, é só planta ali fora. Eu não tenho nada que representaria o 10 do sistema de zonas. E aí eu teria que fotometrar mais ou menos pensando no meio termo, não é isso, Gustavo? Lá na área 4 e 5, que seriam os cinzas médios, eu fotometro pensando nessas áreas, pensando que a minha área preta ficaria no 0 e que as áreas brancas ficariam no branco absoluto de uma nuvem, por exemplo. Que nessa foto, por exemplo, não existe. Eu vou até achar uma outra aqui depois, para exemplificar. Mas basicamente ele faz isso pensando exclusivamente na reprodução. Então, ele está fazendo a foto pensando já no papel. Ele está pensando na cópia final. Isso. Então ele já sabe que o papel que ele vai usar tem um nível de contraste que aceita muito bem o nível 8, mas não suporta o nível 10, por exemplo. Então é um papel que aguenta bem o nível 2, mas não suporta o nível 0. Então ele vai
ele vai trabalhar com o processo com o suporte, com o revelador que ele tem, ele vai trabalhar com a limitação que ele tem, ele vai desenvolver a fotografia baseado no resultado final. Esse que é o intuito dele. Exatamente. Exatamente. O Luiz, meu primo Luiz Guilherme mandou um abraço aqui para a família Macedo. A fama de quem é pouco famoso é pouca, né? E... Então, aqui tem uma imagem melhor, Gustavo. Nessa cena, a gente não tem, nessa imagem especificamente, não teria zero referência de preto, porque não tem nada que seria um preto absoluto aqui nessa cena quando eu fotografei, mas a gente tem uma nuvem aqui, ou céu, que seria o branco absoluto. E se eu fosse fotometrar essa cena, eu separaria essas áreas aqui. Isso aqui seria o 10, né, da cena. A modelo aqui tá parecendo que ela tá escura completamente. Lembrando que é um negativo, gente, isso aqui quando inverte, a modelo fica escura e o céu fica claro, né? Mas isso aqui seria talvez um 4, 5, 3, não sei, porque a modelo está realmente em silhueta, mas aqui tem informação, tá? É só porque não dá realmente para ver no negativo. Acho que Não, dá para ver agora. sim. Tem No informação vídeo dá nela, para né? ver, tem detalhe. Tem Exatamente. detalhes. Então, basicamente era esse sistema que o Ansel Adams desenvolveu. Lembrando que ele estava falando em preto e branco, né? Não tinha nenhum processo colorido que valia a pena ser usado, assim, no caso dele. Então ele trabalhava só com fotografia preto e branco, isso na década de 30, né, Gustavo? Bom lembrar, sempre lembrar, década de 30. E isso aqui é pensado para fotografia preto e branco, depois, mais para frente, adaptado por outras pessoas, para colorido, para outros formatos, mas basicamente para fotografia preto e branco. Outra coisa que é importante lembrar, o Gustavo sabe muito bem disso, porque ele está no laboratório todo dia, ainda assim, esse sistema de zonas, ele depende de um processo de laboratório. Do revelador que você vai escolher, do tempo que você vai fazer, de como vai ser feita a fotometria. O processo analógico ele é feito de uma escadinha de degraus, né? E você tem que ir escolhendo. Cada degrau é uma escolha. E você faz várias escolhas que vão afetar no processo final e vão mudar e montar o processo final da imagem. Eu vou procurar mais coisas aqui. Você tem mais alguma coisa a acrescentar, Gustavo? Perfeito, eu acho que é exatamente isso. A galera hoje em dia fica discutindo, pô, mas eu bati um T-Max, não gostei, mas eu bati um Kentimere e eu adorei. Cara, você bateu os dois na mesma situação de luz, na mesma fotometria, você bateu em ISO nativo, você revelou com o mesmo laboratorista, ou se você revela em casa com o mesmo químico, com a mesma temperatura. São detalhezinhos que vão mudando bastante, vão mudando bastante. Uhum. É legal isso. Eu estou tentando seguir aqui o tópico que a gente criou, Bora. inclusive baseado no artigo. A gente tem que deixar o link para o artigo no vídeo que vai ficar salvo, né? O pessoal ler. O artigo é em inglês, mas hoje em dia, quem não fala tem Google Translate, então tranquilo, né? É tranquilo. Se tiverem muita dúvida, chama no inbox que a gente manda, não tem problema não. Aqui isso. Não dá para colocar aqui. Né? Sem erro. Então, a gente falou do que é o sistema, né? Quem foi Ansel... só para situar também as pessoas. Quem foi Ansel Adams? Ansel Adams é um fotógrafo americano, um cara que tem uma fotografia bem específica, acho que a mais famosa dele é a fotografia de paisagens, né? As coisas que ele fez de paisagens dos grandes parques americanos. E você, talvez, olhando para as fotografias dele hoje, você não vai achar assim, que grandes coisas. Só que você tem que situar ele na época dele e entender também que ele foi um master labman, um printer, um cara fudido de laboratório, que desenvolveu várias técnicas. Tudo que a gente usa de fotometria hoje, aqueles stops de pontos, aqueles padrões, foi ele que padronizou isso tudo e ele que fez isso. Então, ele era, em suma, um técnico e um laboratorista, um impressor, né, na falta de uma palavra melhor, um cara que ampliava e as impressões dele. Eu nunca vi uma impressão dele ao vivo, uma dele feita por ele mesmo, mas dizem que são obras de arte, de masterpieces, de impressão, né, de ampliação. Então, ele era esse cara e ele desenvolveu vários sistemas. Ele escreveu uma trilogia para você entender todo o processo fotográfico de acordo com a época, né? Onde ele tem 3 livros, sendo o primeiro sobre a câmera, o segundo sobre o filme e o terceiro sobre a cópia. E eu acho que é bem legal falar isso com o Gustavo, porque o Gustavo ele tá numa ponta do processo, no laboratório, que é a parte do filme, do processamento do filme, tirando a fotometria, né, Gustavo? Porque quem fotometra é o fotógrafo, obviamente. Mas então você está na metade da frente do filme e no resto da cópia, né? E é legal essa discussão, porque ninguém pensa na fotografia como um processo que tem esses 3 passos. Até hoje em dia. A gente começa com uma câmera digital, por exemplo,
passa para o filme, que no caso hoje é o sensor, e no caso, especificamente, o arquivo RAW da câmera, né? E aí esse arquivo passa por um processamento num laboratório, que é o Lightroom, e ele vai gerar uma cópia, que é o arquivo JPEG, que todo mundo tem. E o Gustavo faz isso bastante no laboratório, principalmente revelando os filmes, né? Fazendo parte do processamento do filme, fora a fotometria que o fotógrafo já fez, e a parte da cópia, que é transformar esse arquivo numa cópia digital, não é isso, Gustavo? Sim. Nos Eu acho que é scanners. bem isso mesmo. São três os passos que eram na época e continuam hoje, né? A captura, o processamento desse arquivo, seja ele digital, seja ele analógico, você vai precisar processar, e a reprodução. E a gente tem que pensar, como fotógrafo, quando você vai capturar, tem o mesmo pensamento do Ansel Adams. Então, assim, estamos descendo a lenha, mas, pô, defende o cara também, vai com calma. Não, claro, a gente tá falando assim. A gente vai chegar no ponto que essa live tem um título, não sei onde aparece, que eu coloquei o título antes de começar, que é O Sistema de Zonas Está Morto, que é basicamente copiando o artigo lá. Mas, assim, não é bem assim que está morto, é só que algumas coisas Sim, mudaram e ninguém atualizou o cuidado. sistema de zonas, né? É Novas isso aí. tecnologias apareceram. Mas, Gustavo, o pessoal tá falando aqui, todo mundo perguntando dos livros, onde conta, tem gente que já tentou procurar e é uma fortuna e tal. E cara, temos a más melhor notícias. dica que eu dou, para essas coisas é, fica de olho no estante virtual, vai em sebo, vai em biblioteca. Biblioteca pública normalmente tem, porque é um livro muito clássico que serviu de acervo para muita gente. Então, se você não conseguir o próprio livro em PDF, na internet, e na boa e velha biblioteca pública tem. Claro, agora não vai rolar, né, nesses tempos, mas É, é um livro que... olha, já adiantando para quem está aqui perguntando do livro, os livros são excelentes, inquestionavelmente. Você vai aprender muito se você ler, mas não dá para negar que são leituras pesadas. Os três são leituras É muito bastante sério. pesadas e você tem que ter bastante interesse na parte técnica para poder ter vontade de ler eles todos. E, A assim, mesma paixão que o Adams tinha pela fotografia, ele tinha pelo maquinário, pela indumentária, pela química. Então ele isso, era um cara tão tecnicista quanto fotógrafo. exatamente. Então, são livros pesados que eu estou recomendando para quem realmente tem interesse nessa parte técnica, porque você não precisa ler esses livros para ser um bom fotógrafo. Você vai ser um bom fotógrafo aprendendo outras coisas. É legal saber isso, porque vai te ajudar a entender o processo e ter mais controle sobre as imagens. Mas são livros pesados, tá? Já fica o aviso. Sobre o preço, até nos Estados Unidos, eles são livros caros, porque eles são literalmente bíblias dessa grossura, assim, com muita informação. Então, pelo fato de serem muito específicos e livros meio que únicos, você não tem outros livros comparáveis, uma trilogia igual essa, então eles são caros. Alguém postou nos comentários o nome, né? A câmera, o negativo e a cópia é Isso. essa trilogia mesmo, tá bom? Mas não é obrigatório, tá bom, gente? Isso aqui você não precisa ler de verdade. Eu recomendo muito a leitura do filme, para quem é fotógrafo analógico. Hoje em dia, o segundo livro, o filme, ele vale muito a pena porque ele te faz entender melhor como funciona o filme e como você fotometra para o filme, que é o que a gente está falando um pouquinho aqui hoje, né? Exato. Tem um pessoal legal aqui falando, todo mundo postando título. A Ana Raff tá aqui, o Matheus Almeida, o Metz Almeida, o pessoal. Uma honra. Grandes É, pessoas. legal. O Betão tá aqui também, o Alberto Prado. Tem uma galera aqui, a gente tem que dar uma Show. moral pro pessoal aqui que tá entrando. Só para Muito dar bom, muito bom. eu vou parar para fazer uns comentários aqui. Tô tentando só voltar. Eu não tô falando nada, porque eu tô voltando nos comentários aqui para ver se tem algo que a gente não respondeu, tá, gente? Mas daqui a pouco a gente Sim. continua o papo. Eu acho que não. Acho que tá legal que o pessoal Ah, falando só do da livro. pergunta do... Eu acho que foi o Doug postou sobre o estúdio, né? Sobre a questão da revelação. Então, ele revelava pensando justamente na reprodução. Tudo que ele fazia era pensado na reprodução. Então ele tirava... Você tem que lembrar que assim, ele trabalhava com grande formato. Sim. Então ele levava poucas chapas, ele sabia de cabeça mais ou menos como é que estava exposto, e ele anotava, ele era um cara técnico. O cara Deixa com eu mostrar pro fotômetro de pessoal. novo, Acho fotômetro que não tem de... ninguém aqui, mas só para mostrar, isso aqui é um grande formato, tá bom, gente? 4x5. É o menor grande formato que a gente tem no grande formato. É uma chapa 4x5. E só para vocês terem a comparação, esse aqui seria um filme de médio formato e esse aqui é um 35mm. Aí dá para ver bem aqui, bem legal assim, a diferença de tamanhos, né? Então, É esse isso aqui aí. é o filme comum que todo mundo usou nas câmeras, inclusive eu usei na minha adolescência.
Esse aqui é o tipo de filme que eu uso nas minhas câmeras hoje, a médio formato, 6x7. E isso aqui é uma chapa 4x5, que é grande pra caramba. Só para diferenciar, para quem não conhece, conhecer, ver na diferença disso aqui. Então é isso, Então, ele pensava no processamento também da mesma maneira que ele pensava a fotografia. Ele decorava, anotava, pô, dessa daqui eu tô vendo uma zona mais 10, uma zona 2 de sombra. Legal, vou processar assim. Ele sabia que a chapa estava super exposta, então ele podia processar um pouquinho a menos, um ponto a menos, para conseguir chegar nas características que ele precisava, que ele desejava para a cópia. Então é basicamente do mesmo processo. eu queria lembrar para as pessoas que isso é literalmente, tirando que é digital, mas o que acontece na câmera digital. A gente tem um arquivo RAW, inclusive o arquivo RAW da Adobe, ele chama .dng, porque é digital negative, né? É um negativo digital. Mas ele é um negativo ali, entre aspas, digital, e ele tem que ser processado num laboratório, que no caso da maioria das pessoas hoje em dia é o Lightroom, né? A gente leva esse arquivo RAW para o Lightroom e lá a gente faz ajustes, a gente processa, a gente faz uma interpretação dessa imagem que foi captada naquela matriz ali, que é o sensor. Então, é basicamente isso que acontece na fotografia analógica e acontece também no digital. Só mudou o suporte, que antes era um suporte químico, e hoje passa a ser um suporte digital, não é isso? Perfeito. Bora para o próximo tópico? Vamos Vamos lá. falar de latitude? Vamos lá, beleza. Range. Você quer começar? Vamos lá, dá o pontapé inicial pra gente. Bora que essa briga é boa. Então, assim, a gente no negativo, a gente tem... No negativo, no positivo, numa fotografia, a gente tem um negócio chamado range dinâmico. Gustavo, só uma pequena Basicamente... coisinha. É porque eu lembrei, acho que é importante falar isso. Por Porque o favor. Flávio Donadio, ele respondeu aqui, antes de passar para o assunto, senão fica perdido, eu acho que é legal falar. O Flávio Donadio respondeu aqui, acho que de brincadeira, eu não faço isso não, eu não processo nos negativos. Digital. Quando você escolhe fotografar JPEG direto na sua câmera, e você não fotografa o RAW, você não está tirando as fotos originais do jeito que elas vieram na câmera. A câmera faz o arquivo RAW, e aí ela escolhe o contraste, escolhe a sombra, se vai ser claro ou escuro, ela escolhe saturação quando é cor, né? Se vai ser amarelo, azul, etc. Essas coisas todas. E aí ela processa o arquivo RAW dentro do laboratório interno dela ali e te entrega uma cópia JPEG. E você pega, o que você faz? Você pega o seu negativo digital, rasga, joga fora e fica só com o papel, que é a cópiazinha impressa, que é o JPEG. Então, não existe fotografia digital sem processar. Minha foto é virgem. O Flávio Donadio falou aqui, ó, eu não uso digital. É o que eu ia Não, te falar. beleza, No Flávio, caso mas foi legal no você ter caso do comentado, Flávio eu achei que era uma coisa e era importante eu falar. Então, esse Mas, processamento, ele sempre existe, né? Independente, no seu celular existe, se você fotografa, ele te entrega o JPEG, ele faz um arquivo RAW, um arquivo cru, e aí depois ele coloca e faz o arquivo JPEG. Pode voltar, Gustavo, foi mal te interromper. imagina, o Flávio é um safado que a gente ama. O Flávio é daquele cara que posta foto digital tirada no celular no grupo e pergunta qual filme, mano. Nossa, ele trollou todo mundo. Mas amo, cara, puta fotógrafo. O cara fotografa skate com raça desde a década de 80. Manja muito, manja horrores. Legal. Enfim. Então, basicamente assim, você tem o range dinâmico, que é que seria o alcance dinâmico da foto. Então, quais seriam a latitude entre o branco puro e o preto puro? Quantos meios tons tem ali? Então, assim, é perceptível conforme vai se subindo de formato, né? Conforme você vai subindo, aumentando o tamanho, você parece ter a impressão de conseguir ver mais range dinâmico, né? Você consegue um maior alcance dinâmico. Mas Você isso consegue é uma ilusão. mais informação, assim, numa cena muito contrastada, que tem uma área muito escura e uma área muito clara, você consegue que essas áreas mantenham a informação sem ficar completamente preto ou completamente claro, certo? Isso, você consegue ver um degradê mais fluido, você consegue ver as linhas, você consegue ver, eu digo assim, a luz fazendo o degradê de maneira mais macia, mais sublime, né? Então, numa chapa de grande formato, você tem a impressão, por ter mais área sensível, aliás, essa dica foi uma que o próprio Flávio me deu, por ter mais grãos, né, mais conteúdos que captam informação, você consegue ver melhor. Então, no filme 35,
você consegue ver menos, porque o tamanho e a quantidade do grão são menores, né? O tamanho do grão, na verdade, não, mas a quantidade de grãos é menor, né, na chapa. Sim. Então, E numa chapa maior dessa aqui, você tem muito mais área para poder registrar a imagem que está sendo projetada, né? Perfeito. Perfeito. Se Tem um quiser, negócio, manda ver aí, fala do ISO nominal aí. um negócio que o pessoal, eu estava conversando isso com o Gustavo mais cedo, no nosso preparo aqui da live. A gente está tentando manter isso o mais informal possível, viu, gente? Então, a gente está comentando o que vocês estão falando e tudo. Mas, assim, tem uma estruturazinha que a gente está saindo fora dela de vez em quando para falar de outras coisas. A gente estava comentando mais cedo que o Gustavo tem muito isso, porque ele revela para outras pessoas, né? Todo mundo fotografa. Para quem não conhece o filme, tem um ISO nominal, né? Que a gente fala, que é o ISO base dele. Por exemplo, o Kodak Tri-X 400 é um filme ISO 400. Então, e a gente percebe que quem está começando na fotografia analógica tem muito aquela coisa de querer puxar filme e usar ele. Eu preciso puxar 3 pontos, 4 pontos, diminuir, empurrar 3, 4. Eu sempre confundo puxar e empurrar. Puxar é para baixo, empurrar é para cima. E eu quero empurrar esse filme 4 pontos, puxar 2 pontos e assim por diante. E a gente sabe que, reformulando, fica parecendo que isso é uma coisa super comum de se fazer. Se eu sou um fotógrafo bom, um fotógrafo profissional, eu tenho que puxar meus filmes, porque eu tenho mais controle, eu consigo usar ele como se fosse isso. E não funciona assim. Filme não funciona assim. Não é igual digital. Então, o que acontece na fotografia, eu considero que eu comecei a entender fotometria de verdade quando eu passei a pensar os filmes como telas em branco que vão receber quantidade X de informação. Alguns filmes conseguem receber 14x de informação. Outros conseguem receber 11x, outros 5x, os slides, por exemplo, né? Então, a gente tem filmes que conseguem receber muita informação e outros menos. E o que dá certo de fazer, pelo menos para mim, é o que eu penso, não é pensar em termos de puxar filme ou subexpor filme, né? Empurrar ou puxar filme. O que eu tento fazer é fotografar e conhecer o filme que eu estou fotografando para eu conseguir entender o tanto que eu consigo superexpor ele ou subexpor ele sem perder informação. E aí, mesmo quando eu vou, entre aspas, puxar o filme, mesmo que eu vou fazer um processamento, a gente nem falou que quer puxar e empurrar filme, né? Mas eu vou deixar para você falar na próxima, assim que eu terminar isso aqui. Mas o que eu tento fazer é fotometrar de uma maneira que eu saiba que aquele filme vai conseguir receber informação sem ficar branco absolutamente ou sem ficar preto absolutamente. É claro que a gente tem outras situações que a gente precisa talvez puxar filme. Por exemplo, vou deixar para você explicar, Gustavo, mas quando você está num show e aí você quer fotografar um guitarrista louco do Iron Maiden que está movimentando na velocidade da luz e você não quer usar 1/30, 1/15 na câmera, você quer usar 1/125, 1/250 para congelar o movimento, mas você simplesmente não tem luz suficiente para fazer isso. E aí você coloca, finge que a câmera tem um ISO maior, né? O filme tem um ISO maior e passa a fotografar com a velocidade que um ISO maior permitiria para depois mandar para o Gustavo e ele poder fazer umas gambiarras lá no laboratório para poder trazer informação que deixou de entrar, né, na imagem. Então é isso. Basicamente, puxar o filme seria realmente fazer isso. Mas olha a importância do que o Neto está falando. Cara, se você não sabe quantos pontos o seu filme aguenta em velocidade da caixa, então vamos supor, você tem um filme ISO 100. Se você não sabe quanto você pode bater para mais ou para menos de 100, você vai puxar para quê? Você não sabe o quanto é seguro você puxar para baixo ou para cima, empurrar, puxar ou empurrar. Agora, se você souber, então, por exemplo, meu filme ISO 100, ele vai bater muito bem em 100, e vai bater muito bem em 50, vai bater muito bem em 200. Vamos supor que seja um filme assim, né, zero latitude, que só tem os 3 pontos. Uhum. Então, assim, eu posso fazer o quê? Puxar, tá me faltando luz, eu posso puxar um pouquinho para cima. Se ele aguenta um ponto só para cima, se eu puxar o tempo de processamento, eu vou carregar esses 3 stops aí que ele tem, 50, 100 e 200, eu vou puxar um pouquinho para cima. Então ele vai registrar 400, 200 e 100. Só que em 400 ele não vai ter a mesma qualidade que ele tinha em ISO nativo, ele vai perdendo capacidade de pegar luz. Uhum. Então, basicamente isso. Quando a gente tem que conhecer muito bem o filme para poder arriscar fazer a puxada, né?
Sem entrar muito em detalhes, a gente tem alguns filmes que permitem, tem mais capacidade, latitude para puxar, para subexpor, né? Ou superexpor. E a gente tem alguns filmes que tem menos. E a gente também tem reveladores e reveladores, tem alguns reveladores que conseguem compensar mais um filme, puxar mais informação que está ali, e outros que conseguem puxar menos. Basicamente, quando você, no caso, vamos falar em empurrar filme, né? O Nuremberg está falando aqui, o ProImage é o campeão de empurrar. Cara, eu nunca usei ProImage porque não tem para médio Ele formato, eu só uso aguenta, hein, médio cara. formato. Mas eu já O vi bicho gente aí aguenta, usando cara. ele como 3200, né? Eu acho. Meu, ele é impressionante. Ele fica excelente. E pra mim, 3.200, já revelei, sai imagem, mas Aham, 3.200 já é fotografia experimental. Mas exatamente. em 400 e 800 ele fica lindo, cara. A cor fica mais saturadinha, fica legal. Exatamente. Então, na Flávio, nós vamos verdade, falar disso. Pode parar. o que eu acho é o seguinte, pelo menos para mim, quando eu estou fotografando, para a gente chegar no ponto que a gente está querendo chegar aqui dessa coisa toda aqui, do artigo que a gente leu, né, desse cara, a gente já faz tem algum tempo, só na verdade calhou que o Gustavo achou esse artigo, olha, uma pessoa que também concorda e faz isso também, que é o cara desse site que a gente vai linkar depois, quando postar essa live, a gente vai ver ainda como fazer isso, é que ele fala que a gente tem que fotometrar nas sombras e esquecer os highlights. Basicamente, é meio isso que ele fala. Então, deixa eu só tentar explicar de novo um negócio para vocês. Eu não sei se todo mundo aqui já fotografou com digital. Quem aqui tá? Vamos fazer uma pesquisa rápida. Quem aqui fotografa com digital? Manda um sim aí. Quem fotografa com analógico, manda um analógico. Aliás, quem fotografa digital, fala digital. Quem fotografa com analógico, escreve analógico. Só pra gente entender quem são as pessoas. Eu acho que todo mundo aqui é muito analógico, né? Mas talvez tenham pessoas que não usem digital aí. Quando a gente fotografa com a câmera digital, o Vitor tá falando aqui, o Vitor é um cara, só para dar um oi, que o Vitor é um cara foda, lá de Curitiba, que tem o Lab Lab, e ele tá falando aqui, ó, já revelamos aqui ProImage em 6.400 no processo Bleach Bleach Bypass. Bypass. Vamos falar do Bleach Bypass só para entender. Bleach Bypass, basicamente, ele pula uma etapa do revelador colorido, ele tira o bleacher, e aí o negativo ele fica mais opaco, vamos dizer assim, menos transparente, e aí não fica tão estranho, né? Não fica tão superficial. Acho que é isso, mais ou menos. Mas, inclusive, Exato. Vitor, quando a gente for fazer o nosso bate-papo, eu vou perguntar sobre isso a você. Vai ser legal falar sobre isso. Ó, o pessoal Boa. respondeu aqui, Gustavo. Eu tô vendo aqui, tem analógico, 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 analógico. Tom Araújo, os Bom. dois. Pessoal, só analógico, digital. Aqui é filme, Corinthians tem morrer. Donadil, ambos migrando agora e tal. Thiago Botelho fotografa Tá, o celular. mano. Mentira, que eu sei que ele fotografa com câmera caríssima. Não vale blefar, hein? O pessoal tá só no blefe. Então, mas voltando lá pro Bom. filme. Quando a gente fotografa um filme, eu estou usando essa imagem, porque essa imagem aqui ela está subexposta, tá bom? Aqui eu tenho pouca informação, essas áreas claras aqui são todas subexpostas, tá bem escuro aqui. As áreas que eu tenho, por incrível que pareça, as áreas que eu tenho informação de verdade aqui nessa cena são as áreas externas aqui, ó. Onde tem aqueles muros que tem cerca viva, né? Aquelas plantas que crescem no muro. Então tem um tanto de muro aqui do lado e eu fotometrei lá para fora. No zero, sei lá, mais um, coisa assim. E aqui dentro, como está muito escuro, eu tenho quase nenhuma informação. Só para explicar para vocês como o filme funciona de maneira geral, a única exceção para isso aqui vão ser só os filmes cromo ou os filmes positivos. Esse filme aqui é um filme preto e branco, isso vale também o que eu vou falar agora, vale para o C41 também. Quanto mais luz a gente deixa entrar no filme, mais informação a gente dá para as sombras, sem, no entanto, perder informação demais nas partes claras. Comparando eu estou falando bem devagar para quem ainda está lento na fotometria. Se eu tivesse fotometrado essa foto de uma maneira diferente, se eu tivesse fotometrado nessa área aqui, por exemplo, que está escura, essa área começaria a ficar mais clara, ela ia continuar recebendo luz aqui, e a luz ia... Vamos supor que eu usei um centésimo, 1/100, né? Um centésimo de segundo, 1/100 aqui para fazer essa foto. Vamos supor que eu tivesse usado 1 segundo, que é um tempo bem maior do que 1/100. Nesse 1 segundo, essa área aqui ia começar a receber luz, ia clarear mais, clarear mais, clarear mais, clarear mais. E aí, essa área aqui de fora, ela ia chegar nesse valor que ela está aqui agora, de luz, e chega um momento que o químico se satura. E ele não consegue mais captar luz, igual ele capta quando ele está meio, vamos dizer assim, virgem. Então, essa área, ela ia começar... Chega um momento, nesse tempo de exposição, que
que ela começa a clarear menos. Ela começa a ser menos afetada pela luz. Ela vai menos e menos e menos, enquanto as áreas de sombra continuam recebendo a luz e vão se clareando. Então, quando eu faço uma exposição maior, nessa foto aqui, por exemplo, maior do que foi feita no caso, né? Supostamente, porque não tem esse exemplo aqui, o que eu estou fazendo, na verdade, é só dar informação para as sombras. E aí, no fim, eu vou ter um negativo sem contraste. Um negativo que eu tenho muita informação na sombra e muita informação na alta luz também. E o Ansel não gostava disso, né? Porque ele precisava queimar, porque a imagem ultra sem contraste raramente é agradável para os olhos. Normalmente a gente quer ter um contraste, até para a gente poder separar algumas áreas das áreas escuras, das claras e tudo mais. Então, o Ansel, o jeito que você fotometrava para o sistema de zonas dele era pensando em ter as áreas pretas já no negativo e ter as áreas claras já no negativo também. Já tudo no negativo. Era, se você olhasse no negativo e conseguisse já ver a foto que ia sair no papel, basicamente. A gente tem que pensar que ele fazia muitas cópias por contato. Na cópia por contato, você não tem como controlar a ampliação. Você não, porque no processo de ampliação você pode tampar um pedaço do filme para que ele fique menos exposto, no papel para ficar menos exposto, enfim. Exato. O famoso mosquitinho. Fazer o ok, a pincinha, exato. Mas por cópia por contato não dá. Então, aí é uma necessidade básica de ter um negativo perfeito. O negativo dele tinha que estar pronto do jeito que estava. Tinha que ficar contraste do jeito que estava. Isso que o Neto falou é extremamente importante, porque no digital ocorre ao contrário. Na questão do negativo, o negativo, quando você subexpõe ele, quando você dá menos luz para ele, você gera pouco contraste, você dá pouca informação, você gera muito contraste e dá pouca informação. Então, as áreas de sombra vão ficar mais escuras, realmente, vão ficar com falta de informação, e as áreas de luzes vão trazer informação. No digital, é o contrário. O digital, ele lida muito bem com pouca luz, ele lida tranquilo, com -2, -3, ele aguenta. Hoje em dia, você tem câmera aí você conseguindo recuperar 6 pontos Não, eu tenho um Sony A7 II e é ridículo. Eu não preciso de mais do que isso. O mais que isso já é demais. É muito. É errar demais, né? É muito, muito. Você vai errar muito. É ridículo. Mas então... Pode terminar, Gustavo, depois eu falo. Então, a questão do filme é isso. E ele, na parte de superexposição, em comparação com o digital, já é ridículo. O filme ganha de lavada. Você pode superexpor um negócio por 8, dependendo do filme, 10 pontos, ou virtualmente ilimitável, assim. Vai depender da tua capacidade de digitalizar aquele negócio, né? Então, se você tiver uma fonte de luz suficientemente forte para atravessar a densidade do negativo, você consegue recuperar a informação dele. Já no digital, não. Se você botar mais 2, mais 3 numa câmera digital, ela estoura que você não consegue recuperar informação na alta luz. Eu fiz um vídeo no YouTube comparando uma Nikon D800, uma Nikon D800, eu acho, ou D750. Inclusive, a câmera era de um Donadio também, que é o André Donadio. É sério. E aí eu fotografei nessa D750, era um D800, se não me engano, mas uma câmera de alto alcance dinâmico da Nikon, full frame, e fotografei com a minha média de formato, a mesma cena. E eu tenho no YouTube, lá depois procurem comparação, latitude, digital analógico e tal, vai ter lá. Show. E aí, o que eu percebi? Que o alcance dinâmico entre essas duas câmeras de alto desempenho, né, uma média de formato e uma digital de alto desempenho, em latitude era parecido. Só que o jeito de fazer fotometria precisava de raciocínios diferentes. Na Nikon, eu conseguia recuperar bem o que eu tinha deixado escuro. Então, eu fotografava para preservar os highlights, as sombras se perdiam, e aí eu clareava as sombras. Já no filme, eu tinha que fotografar para preservar as sombras, porque os highlights não se perdiam. Então, eu fotometrava com mais tempo na exposição, para as sombras ficarem claras, e aí nos highlights eles não se perdiam. E o que você está falando, Gustavo, a Canon, ela é parecida com... As câmeras da Canon, elas são iguais analógicas, porque elas não recuperam bem as sombras. Igual a minha Sony, por exemplo, recupera. A Canon, se você deixar, sei lá, 2, 3 pontos abaixo, já é uma porcaria, não recupera nada. Já em compensação nos highlights, você consegue, sei lá, você abre a imagem no Lightroom, né? E aí tá branco, você consegue descer
a informação e ver a informação que está escondida ali. É um negócio interessante vocês pensarem que tem câmera digital também, como funciona o sensor das câmeras de vocês, porque eles têm a tendência a mudar de câmera para câmera. Depende de como é o sensor. Tem até um nome para isso que eu esqueci qual que é. Enfim, mas vamos caminhando para, então, do Ansel Adams da década de 30 para nossos tempos atuais, né? Então, a gente tem que pensar que o processo dele foi desenvolvido num tempo diferente do nosso, numa cópia final diferente da nossa, num propósito de fotografia diferente do nosso. Gustavo, Então, a explica gente um vai ter... pouquinho. Tem uma pessoa que falou, que perguntou aqui em cima, que é o Vitor Mota. Ele perguntou se ele fazia por contato, então ele só usava grandes formatos? Você poderia falar um pouquinho Não, sobre isso? não, não, eu acho que assim, o grande formato, por excelência, é uma ótima alternativa, acho que é a melhor, é a única para cópia por contato, né? Pela área do negativo ser grande, né? Aham. Mas não, ele fotografava também com médio formato. 35, eu, de cabeça, não vou saber te responder se ele usava. Mas médio formato ele chegou a usar, se não me engano, Hassel, ele chegou a usar sim. Aham. É porque basicamente, esse aqui é o menor grande formato, né? Uma chapa 8x10 seriam 4 dessas Isso. aqui, É do lado a tradicional, lado, sim. assim. Eu vou até fazer, para o pessoal entender. Se a É gente tem. qualquer. Nossa, eu não sei se vou conseguir segurar, mas vamos lá. Peraí, vamos lá, rapidão. Uma chapa 8x10 seria mais ou menos esse tamanho aqui, ó. É Um isso. negativo desse tamanho, que é ridículo, né? E quando você tem um negativo desse tamanho, para que ampliar? Você simplesmente coloca o Pode só negativo colocar em cima e acabou. contra o papel fotográfico, projeta uma luz na verdade, assim, o custo do negativo é mais caro, né? Mas se você quiser, você não precisa ter um ampliador, né? Você pode ter só uma lanterna, sei lá, alguma com lâmpada, e projetar a imagem e fazer cópia, né? Sem Ó, ampliador. ó, Flávio, meu sonho é fazer na 16x20. Meu, É, ultra todo large mundo. format, né, cara? O Maranhão manja horrores disso aí. Você É tem que verdade. levar a câmera num trailer, né? Exatamente. É fantástico isso. 16x20 é um negócio louco. Um dia eu vou fazer, quando eu for bastante rico, puder comprar uma lente dessas que faziam fotografia aérea. Quem sabe no futuro. Isso aí. Vamos lá, o que mais a gente tem que falar aqui hoje? Então, aí a gente vai chegando na atualidade, né? Nossa demanda é basicamente digital. Mesmo quando você vai fazer alguma coisa fine art, tudo bem, ainda existe ampliação, ainda é feito, mas a grande demanda é por arquivo digital, e mesmo impressão fine art, você trabalha com arquivo digital que vai ser posteriormente impresso em papel fine art. Uhum. Então, quando você fala de ampliação, a gente tem papel multigrade que é muito diferente dos papéis que o Ansel Adams trabalhava. Quando São você papéis fala que de têm digital, o contraste variável, né? contraste variável. Uhum. Né, ele varia com os filtros, você consegue controlar melhor. Eu não tenho propriedade para falar muito disso. Eu também Eu estou não fora, tenho pessoal. isso, Essa mas parte. é diferente, é um papel que é realmente, vocês falarem com a Rosângela, né, Andrade, ela vai debulhar horas sobre isso, vai te fazer entender tudo e mais um pouco. Verdade. E na questão de filme, você tem os scanners, né? Você tem alguns tipos de scanner que são capazes de te entregar mais informação do que vai caber na maioria dos computadores normais, de um negativo de 35, porque é uma coisa assim absurda a quantidade de informação que um bom scanner pode te trazer, né? Mas Isso. a questão é essa, a gente tem que pensar que as coisas mudaram. Então, será que faz sentido esse sistema de zonas ainda dessa forma? A gente, quer dizer, o negativo deixou de ser o propósito final. A gente não faz mais cópia por contato. O negativo não precisa mais estar pronto para ser copiado por contato numa ampliadora. Sim, rarissimamente vai precisar hoje em dia. Porque é mais fácil fazer outro processo, né? Digitalizar é mais fácil, na verdade. E mesmo que, vamos supor que não existe digital, mas se a gente tem um negativo muito sem contraste na época do Ansel, você não tinha os papéis multigrades, né? E você não podia, era mais difícil controlar esse contraste. Então você tinha que pegar, mesmo se você fosse ampliar, você tinha que pegar seu negativo, dar um trabalho danado, ter que fazer aqueles dodge and burn e tal, para poder obter contraste num negativo sem contraste. E hoje, com papéis multigrade, que são papéis de contraste variável, a gente escolhe qual contraste a gente quer de acordo com o filtro que usa. Se o negativo está sem contraste, você está com o filtro ali de 5, 4.5,
4,5 e pronto. O contraste vai voltar, né, para a imagem. Você consegue adicionar contraste. O Flávio Donadio falando que tinha os papéis de contraste fixo. Sim, com certeza tinha. Mas eu imagino que talvez para evitar de mudar de papel, Flávio, eu não sei. A gente está imaginando muita coisa aqui, sem saber. Mas é muito chute, né? Mas assim, a gente tinha os papéis de contraste fixo, mas era mais difícil. Imagina que o cara gostava de usar um filme e ele ficava com aquele filme para sempre ali, para poder aprender como aquele filme funcionava. É fácil pensar também que ele gostaria de usar um papel único também, com contraste único. E ele inventou um processo que encaixava num processo Y, X, do jeito que ele pensou, para não ter que perder tempo, né? Porque a gente quer perder tempo hoje, né, com isso. E na época dele, ele queria ganhar tempo. Ele queria fazer as coisas ficarem mais fáceis, Exato. O ponto é justamente esse. O ponto é que ele pensava a fotografia dele para que a chapa, o negativo, ficasse perfeito, para que independente da escolha do papel, independente do tipo de papel, independente do que, ele precisaria reproduzir aquela chapa. E aquela chapa tão exposta da maneira que ele gosta, que ele sabe controlar absolutamente, ele vai conseguir, pode apanhar na primeira, segunda, terceira, quinta ampliação. Depois que ele dominou, entendeu o contraste, a granulação, tempo de revelação adequado, o revelador adequado, ele entendeu aquilo, está dominado o processo. Só que com o digital, a brincadeira não é mais revelar o filme, pô, agora eu vou revelar o papel. A gente não está revelando mais papel. Agora a gente está trazendo para o digital. Para o digital, quanto mais informação você trouxer, é melhor. Então, quem sabe o sistema de zonas não faça tanto mais sentido. Porque a gente pega uma foto digital, como o Neto bem falou, a gente não vai pegar a foto, o arquivo RAW e postar. Não dá, a gente nem consegue. Um arquivo RAW já é uma interpretação de um monte de linhas de dados. Um monte de linha binária a sua foto. Quem interpreta aquilo e te joga a foto é o processador da câmera, já é um processamento. O RAW da câmera já é processado. Sim. Né? Então, a gente, no digital tudo é processado. Então a gente precisa ter um arquivo do negativo cheio de dados, cheio de informação para que a gente consiga processar ele da maneira que a gente acha mais adequada. Quando eu fotografo hoje em dia, acho que muita gente faz isso, não só eu, mas eu posso contar minha experiência. Eu fotometro sempre para sombras e revelo, no caso de PIB, por exemplo, eu revelo num processo com o David 3, já é o famoso David 3, que é um revelador que revela mal as altas luzes. Então eu estouro as altas luzes para depois não revelar elas. Então, quer dizer, elas revelam um pouco, né? E aí eu dou muita informação na sombra e o negativo que eu tenho no final é ultra sem contraste, tem um baixíssimo contraste. De maneira que, se eu fosse trabalhar com papel de contraste fixo, ficaria difícil, não tem filtro, eu teria que ou comprar um papel de contraste muito, muito alto para eu conseguir ter uma imagem que ficasse, pelo menos, visível naquele papel. Ou então, enfim, dá trabalho. Mas hoje no digital, o que eu faço? Quando eu escaneio, eu tenho aquela imagem ultra lavada ali, né, com muita informação, claro. E aí, o contraste que eu preciso, eu adiciono no scanner. Eu pego assim, tudo bem, as altas luzes vão ficar aqui. Eu tô fazendo com a mão para lá, nem ninguém tá vendo minha mão. As altas luzes ficam aqui. E as sombras eu vou abaixando as sombras, que também tem muita informação, até elas ficarem no tom que eu preciso que elas fiquem. E aí eu dou para a imagem o contraste que eu preciso dar. Ou seja, toda vez que eu fotografo, eu fotometro super expondo absurdamente aquele negativo. Ele vira, no fim das contas, um negativo sem nenhum contraste. E aí eu escaneio, e aí eu pego esse contraste e aumento de acordo com o que eu preciso. Às vezes até deixo sem contraste, dependendo se for essa a intenção. Ô Neto, mostra aquele negativo da 67 que você estava segurando. Acho que é esse aqui, ó. É esse aqui? Isso, ó. Observa, pra galera que está assistindo, observa como, de maneira geral, o negativo, em comparação com a própria borda dele, a borda aí seria o preto puro, né? A gente tem que lembrar que a coisa está em negativo. Observa como esse negativo ele está mais exposto do que o que é tido convencionado como normal, né? Então você mesmo nas áreas escuras, você vê que tem, que na foto aí seriam as áreas claras, né? Você vê que tem informação que você pode extrair. Isso digitalmente é extremamente saudável, extremamente positivo, porque você consegue trabalhar trazendo muita informação de uma área que num negativo corretamente exposto aí, né?
como vou colocar em aspas, você não conseguiria tirar a informação. Vamos supor que eu amplie isso aqui num papel grade 3, que é o mediano, né, de contraste. Ainda assim, essa imagem aqui não tem contraste. Isso aqui sai no papel uma imagem cinza, toda cinza, sem tons pretos e sem tons brancos também. E ficar, talvez, alguma coisa branca. Talvez coisa que talvez ficasse branca. Mas ia ser um negativo, uma imagem do papel sem contraste, absolutamente sem contraste. Eu teria que fazer alguma coisa ali no processo de ampliação para conseguir alcançar algum contraste com essa imagem. Senão ia ter um cinza absoluto ali, parecendo, inclusive, talvez um desenho com lápis número 2, grafite, que o pessoal faz, fica parecendo um desenho a lápis mesmo, se for no papel fibra, então. E, enfim, daria um trabalho danado. Mas como minha ideia é fazer um processo híbrido, eu pego isso aqui, jogo no computador, e aí no computador eu adiciono contraste. Eu basicamente pego as áreas que são levemente mais escuras, tipo aqui em cima do violão, algumas áreas, no caso aqui, o que é claro é escuro, né? E aí eu vou adicionar contraste digitalmente lá nas curvas, no histograma, e pronto, aí eu vou ter uma imagem mais, entre aspas, correta, né? Uma imagem bem exposta. É isso que mudou, né? Que o sistema de zonas do Ansel era pensado para papel, só tinha papel, né? E ainda assim, papéis que não tem a tecnologia dos papéis que tem hoje, que é esse contraste variável. No artigo, só voltando para falar, ele basicamente usa essa mesma abordagem, né? Então ele pega um filme e superexpõe ele. Então ele vai mirar para a sombra, vai fotometrar para a sombra e vai dizer que aquela sombra ali está mais 1 no fotômetro da câmera. Para quê? Para dar de 2 a 3 pontos a mais de exposição para o negativo e que ele fique denso e cheio de informação. Exatamente, esse é um ponto, Gustavo Reis. Um negativo que está um pouco mais denso depende de um bom scanner. Então, scanners feito com DSLR, scanner feito com Noritsu, com Fujitsu, eles vão conseguir trazer a informação, ou mesmo os Epsons de hoje, eles são capazes de trazer já algum, não em tanto grau. Se você tiver um negativo extremamente exposto, um negativo com mais 6, mais 7, o Epson vai abrir o bico, ele não vai conseguir abrir. Mas, de maneira geral, você está dando mais informação para o teu scanner traduzir aquela imagem para você. Sim, exatamente. Acho que o que mudou hoje, já encaminhando para terminar a live, mas não precisa terminar necessariamente, mas só porque está indo mais ou menos para o fim aqui da nossa estrutura, o que mudou não é que o sistema de zonas deixou de funcionar, é que a gente tem várias novas tecnologias aí adicionadas ao processo fotográfico que você pode escolher utilizar ou não. E aí a gente tem algumas opções hoje em dia que o Ansel não tinha na época dele. Tipo, escanear a foto digitalmente e transformá-la num arquivo digital, um arquivo que não existe fisicamente, né? Muito engraçado pensar isso. Então você tem essas opções de fazer essas tecnologias novas e você pode fazer isso. Você pode escanear, você pode... Na verdade, a live já começou a aparecer aqui em cima. Faltam 1 minuto e 55. Eu acho que tem um limite de 1 hora. Então a gente tem que correr para terminar. A gente pode até voltar aqui depois, mas informalmente. Mas vamos lá. Só encaminhando aqui, Gustavo. Tô com medo de acabar agora. Manda ver. A gente tem mais tecnologia hoje e o Ansel está correto. Não é que o sistema de zonas está morto, né? Igual a gente falou no início da live. Mas é que ele não foi atualizado para os outros processos que a gente tem disponíveis hoje. E para quem quer ser um fotógrafo analógico híbrido, ou seja, que você fotografa analógico, mas depois digitaliza seu negativo, o sistema de zonas não é tão válido assim. Talvez seja mais fácil você pensar em fotometrar para sombras, né? É melhor, talvez. Eu acho que era isso que tinha para falar. Se você quiser também dar uma mensagem final, Gustavo, porque falta 1 minuto e 7 segundos. É isso aí, galera. É um prazer. E se vocês tiverem qualquer dúvida a esse respeito, pode me perguntar, pode me chamar. A gente adora explicar. E é basicamente isso. Claro, vamos lembrar, filme cromo não aguenta tanta latitude, então não vai meter uma bosta. Vai ficar uma bosta. Nesse ponto, né? Nesse ponto é uma bosta. Estejam avisados. Isso. Pessoal, eu vou jogar a live no GTV, sim, ela vai ficar salva, nós não vamos perder isso aqui. Aí eu vou abrir outra live agora, mais informal, só pra gente responder comentários. Então, tudo que vocês comentarem, a gente vai ficar conversando com vocês aí. Acho que tá legal, né? Todo mundo quer? Ou pelo menos se tiver 10 pessoas querendo, a gente continua aqui. Exato. Certo, Gustavo? É perfeito. Então, beleza. Eu vou encerrar isso aqui.
Talvez demore um pouquinho, porque eu não sei como salvar, tá bom? Então eu vou encerrar, salvar no IGTV e aí eu volto com um daqui a pouco. Rapidão, alguns segundos. Valeu.